Nesse episódio eu quero falar sobre algo que é muito basilar, que é muito fundamental e que por vezes pode ser até para alguns parecer muito óbvio, mas que é muito importante a gente refletir aqui sobre o tema das marcas pessoais, sobre o tema da gente se perceber como um empreendimento com marca, que é o nosso nome, que é o nosso sobrenome, que tem imagem, que tem atitudes, que pode ter uma obra pessoal e que permite que as pessoas se reencontrem com aquilo que elas têm de melhor, que elas projetem uma imagem significativa, valiosa no mercado, que elas possam prosperar, mas acima de tudo que elas possam obter realização pessoal e profissional. Se você está comigo aqui no YouTube, eu fico muito feliz, muito grato, muito agradecido aqui com a sua audiência. E eu lhe peço assim, se inscreve no canal, se achar que faz sentido esse vídeo, manda para um amigo, ativa o sininho, que toda terça e toda quinta a gente traz um novo episódio sobre esse tema. E hoje eu vou falar sobre a base desse tema, que para mim assim é fundamental. Eu criei o conceito de personal branding lá em 2001, ou seja, 23 anos atrás, e continuo acreditando na força disso para que você possa prosperar com realização. E muita gente hoje que já compreende o conceito e não sabe o quão feliz eu fico nisso, porque esse conceito lá em 2001 ninguém conhecia. Quando eu criei, eu dei muita palestra, escrevi artigos. Só depois, em 2009, quando eu consegui escrever o livro Personal Branding, sim, que esse conceito ganhou o Brasil, ganhou o mundo. Hoje a gente tem pessoas que trabalham com personal branding e que leram meu livro em Angola, em Moçambique, no Japão, em Portugal, por todo o Brasil. E eu fico muito feliz, e sempre digo isso, muito feliz, porque esse conceito criado por mim é de domínio público, é de todo mundo. Ele é uma disciplina do branding, como se fosse uma subsegmentação do branding, que se ocupa de pensar pessoas como empreendimentos com marca, que eu sou uma marca, você é uma marca, e até mesmo quem não tem a mínima ideia do que é marca, do que é branding, é também uma marca. Mas eu quero insistir nesses 7 pontos que podem ser assim importantes para você refletir. Eu queria que você anotasse, gravasse, voltasse o vídeo nesses 7 pontos para você pensar a importância fundamental, a importância estratégica que tem isso na sua vida. E o primeiro aspecto que eu quero dizer para vocês, que não é sobre ego, não é sobre vaidade pessoal, querer aparecer bem nas redes sociais, e não é um instrumento para exercitar, para deixar maior o narcisismo na sociedade, que a gente já tem demais. Pessoas vaidosas, pessoas querendo aparecer. Mas eu digo sempre que o ponto mais importante para mim é sobre sentir-se vivo. Entende a força disso? De se sentir 100% presente e se sentir vivo. E talvez você esteja pensando assim, mas Bender, eu estou vivo te assistindo, tu está vivo, um monte de gente está vivo. E eu quero dizer o seguinte, pensa no aspecto muito profundo disso, que é realmente se sentir com uma vida com significado, uma vida com propósito, uma vida que tem sentido, uma vida que a gente acorda de manhã não para pagar boleto e para sair correndo, trabalhar e voltar para dormir depois, mas uma vida que tem um sentido planejado, ou seja, quando eu encontro o melhor de mim e quando eu trabalho com esse melhor de mim, quando eu dou 100% das minhas possibilidades, quando eu bato no teto das minhas possibilidades, fazendo aquilo que eu amo fazer, fazendo aquilo que eu nasci para fazer, dentro das minhas condições, dentro das minhas possibilidades. Isso é sentir-se vivo. E sentir-se vivo é quando a gente sente o sangue pulsando no corpo, quando a gente acorda de manhã e vê sentido nesse acordar, quando a gente vai trabalhar e com todos os perrengues que tem no trabalho, com todas as dificuldades, clientes difíceis, prazos impossíveis, viagens, contratempos, dificuldades, mas a gente sente que tem algo a mais do que só acordar de manhã, bater ponto, trabalhar, pagar boleto, voltar para dormir, sonhar com a sexta-feira, né, e sonhar com as férias. É esse sentido que eu quero que você grave consigo, que é a ideia de realmente sentir-se vivo. O segundo aspecto do ponto de vista prático é sobre ter um plano na vida. E muita gente, infelizmente, anda pela vida sem um plano.
E quando a gente anda na vida sem um plano, simplesmente a gente vai ao sabor dos ventos e a gente vai parar em qualquer lugar. Eu sei que é difícil, você vai dizer, eu não tenho tempo, eu corro que nem um maluco para atender tudo que eu tenho. Eu entendo, mas em algum momento você tem que dar importância para isso, para parar e pensar. Quem é você hoje? Onde você está com o que você está fazendo? O que você tem de ativos? O que você tem de passivos? O que você tem de experiência? O que você tem de história que resume você hoje? E olhar para o futuro e pensar onde você quer chegar? Como você gostaria de ser reconhecido? Como você consegue esse encaixe perfeito que eu estou falando aqui? Porque quando a gente não tem um plano, infelizmente, a gente se torna refém das circunstâncias. E isso é muito triste, eu conheço muita gente assim, que ora está bem, ora está muito mal, ora se sente completamente perdido, ora anda em círculos e volta ao ponto inicial e não sai disso. E muitas vezes a gente está talentosa, é gente que tem o que acrescentar, mas que nunca parou para se olhar como um empreendimento e pensar que o empreendimento deve dar certo. Nenhum empreendimento nasceu para dar errado. Agora, qualquer empreendimento que a gente criar e que a gente não tiver nenhum plano, não tiver metas, não tiver objetivos, não tiver indicadores, a gente vai acabar em qualquer lugar. Então, o meu segundo ponto é esse. Tenha um plano para você. Rabisque do jeito que você conseguir, mas se enxergue no ponto de hoje e imagine o ponto futuro e pense o que você tem que fazer para sair daqui, do ponto A para o ponto B. O terceiro aspecto que eu acho fundamental em personal branding é sobre a ideia de se reconhecer, sobre a ideia de estudar profundamente quem é você mesmo, se fazer uma série de perguntas, questionar suas crenças, questionar tudo que lhe disseram até agora, questionar o que você diz para você mesmo e dessa forma se reencontrar com a sua essência. Às vezes é reencontrar uma paixão que a gente tinha lá no início da nossa vida. E todo mundo nasceu com alguma coisa. Robert Greene, quando fala no livro Maestria, fala isso. Todo mundo nasceu com algum talento que a gente vai ter que cavar na gente mesmo para poder encontrar, descobrir e se concentrar nesse talento. O quarto aspecto é muito importante para mim também, é sobre a ideia de dar ao mundo o melhor de você com um plano de personal branding. Ou seja, descobrir o que você representa e para quem você pode representar. O que você tem de melhor para dar o melhor de si para o mundo. Isso é muito interessante quando a gente consegue obter isso nas nossas profissões, que é saber que a gente trabalha com aquilo que a gente tem de melhor e que a gente se esforça para buscar excelência e que a cada passo, a cada tropeço, a cada busca, a cada novo conhecimento, a gente melhora para poder entregar ao mundo aquilo que a gente tem de melhor. Olha que interessante esse ponto. O meu quinto ponto é sobre uma coisa que tem a ver com posicionamento, que é sobre obter o encaixe perfeito. Falo isso no meu livro Personal Branding, falo isso no meu livro Autenticidade, falo isso no meu livro Paixão e Significado da Marca, que é compreender quando você mergulha para dentro de você e você compreende a sua potência interior, o seu talento, você olha para o mercado e consegue entender os competidores da competição e entender que existe um espaço para você se colocar no mercado, para que você possa realmente ser o melhor do mundo naquele ponto. E é quando a gente encontra esse encaixe perfeito, que a gente levanta de manhã para trabalhar, trabalha com aquilo que a gente ama e a gente sabe que aquilo tem um encaixe perfeito dentro da sociedade. A gente se sente muito bem quando a gente está encaixado nisso. O meu sexto ponto, e que é muito importante para mim também, é a ideia da gente poder obter fluidez. Pode parecer estranho, porque muita gente quer só ficar rica, quer obter sucesso, quer ostentar, quer mostrar aos outros que conseguiu, ansiosos por essa loucura toda. E eu digo o seguinte, que é sobre tirar o ruído da vida. Se você me compreende, eu falaria horas sobre isso, mas é a ideia de tirar o atrito da vida e obter mais fluidez para a sua vida. Eu digo fluidez nos contratos pagos, quando o cliente já lhe respeita, quando o cliente já sabe quem você é, quando o cliente deseja aquilo que você tem, e a gente quer tirar o atrito dos contratos, porque o outro lado tem interesse em contratar a gente. Então isso é fluidez.
quando as coisas fluem naturalmente, quando existe uma espécie assim, de imã de atração para bons negócios, para prosperar com aquilo que a gente faz. Então isso para mim é essa fluidez, é quando a gente tira todo o atrito dos contratos, trabalhando a reputação das nossas marcas pessoais. E o meu último aspecto, não podia ser o meu 7º aspecto para você refletir, e esse eu queria que você refletisse muito, que a ideia de se pensar como marca pessoal, com o seu nome, com o seu sobrenome e com tudo que ele representa no mercado, é sobre a construção de uma obra e sobre a ideia de ter um legado de vida. Eu às vezes resumia o final das minhas palestras dessa forma, que esse legado muitas vezes é sobre ter histórias para contar na velhice. Olha que legal. Sobre tudo aquilo que a gente tentou fazer, sobre tudo aquilo que a gente conseguiu fazer, sobre os impactos que a gente causou nas pessoas, sobre a transformação que a gente operou, sobre as pessoas que estavam à nossa volta, sobre as pessoas que a gente conseguiu transformar, que a gente conseguiu pegar pela mão e ajudar a ter uma transformação também. Isso para mim é legado. E essa obra, só você pode dar a dimensão dessa obra. Pode ser, e não precisa ser uma coisa maluca, eu não queria que você ficasse ansioso sobre isso. A obra pode ser criar um filho com dignidade e fazê-lo um cidadão do bem. Essa pode ser a sua grande obra da vida, o seu grande legado da vida. Mas a sua obra pode ser grandiosa no seu segmento, onde você atua, uma descoberta nova que você introduziu no mercado, um novo jeito de fazer, um novo conhecimento que você operou, ou seja, as pessoas que você ajudou, as pessoas que você ensinou, isso pode ser um grande legado da vida. E para mim isso é muito importante, porque deixar uma marca no mundo, ou seja, uma marca com o nosso nome e sobrenome, talvez seja a coisa mais próxima da imortalidade para nós mortais. Quando você morre, mas a sua obra continua viva, impactando as pessoas. Esse é o meu 7º argumento. Eu espero que faça sentido para você. Me diz aqui nos comentários e eu te espero no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!